tudo bem? Agora a gente vai terminar a parte de farmacocinética, focando nas duas etapas que faltam, que é metabolização e eliminação. A gente começou falando sobre absorção, que é a primeira etapa, distribuição, a segunda, a terceira, metabolização e quarta, eliminação. Bom, primeiro, o que é metabolização? Metabolização é o processo para você conseguir eliminar o fármaco, tá? Geralmente o fármaco, para ser eliminado, ele é eliminado pelo rim. E geralmente quando ele está numa forma hidrossolúvel e quando a substância é polar, tá? Para que isso ocorra, é necessária a metabolização. Então, o que é isso? É transformar uma droga que inicialmente era mais lipossolúvel, que inicialmente, geralmente ela era ativa, e esse processo de metabolização faz com que essa droga fique hidrossolúvel, fique polar e geralmente inative ela, para que o rim possa eliminar do organismo, tá bom? Agora, como é feita essa metabolização? Através de duas fases, que a gente já está cansado de saber. A fase 1, que é a de funcionalização, e a fase 2, que é a de biossíntese. A fase 1 envolve a redução, oxigenação e hidrólise, e a fase 2 envolve a parte de conjugação. É importante só lembrar que a fase 1 ela vai diminuindo com o tempo. Com o tempo, os idosos têm essa capacidade de metabolização da fase 1 diminuída. Bom, de conceitos importantes, talvez seja a estrela aqui da metabolização, é a parte do citocromo P450. Isso aqui a gente não pode deixar de esquecer de jeito nenhum. Aqui eu vou destacar para vocês as 3 principais enzimas do citocromo P450. O que é isso? Esse citocromo P450 é uma superfamília de enzimas constitutivas que existem principalmente nos hepatócitos e no intestino delgado, que fazem essa metabolização. Então, os mais importantes, CYP A3, A4, CYP 2D6 e CYP 2C19. Por que elas são importantes? Elas são importantes porque caem muito na prova. Além disso, porque essa daqui, a 3A4, ela é responsável por mais de 45% da metabolização das drogas. Ela quem faz, tá bom? A 2D6, ela é importante. A 2D6 ela é importante porque ela tem relação com a codeína. Os pacientes que têm uma ausência dessa enzima, eles não conseguem ter o efeito analgésico da codeína, tá? E a 2C19 ela é importante porque os pacientes que têm uma deficiência também nessa enzima, eles sofrem um efeito, eles têm eventos isquêmicos mais frequentes, porque mesmo usando clopidogrel. Porque o clopidogrel precisa dessa enzima, precisa ser metabolizado por essa enzima para fazer efeito. Então, pacientes que têm a ausência dessa enzima não conseguem metabolizar o clopidogrel e logo eles vão ter mais evento isquêmico mesmo com o uso do clopidogrel. Bem, 2 conceitos importantes também que caem muito em prova na parte de metabolização é o conceito de indução enzimática e o conceito de inibição enzimática. Pode parecer difícil, mas esses conceitos não são complicados de entender, não. A indução enzimática, basicamente, são drogas que eu administro e que vão fazer com que ocorra uma ativação maior dessas enzimas. Então, é como se o metabolismo aumentasse, digamos assim. Então, se essas enzimas ficam mais ativas, elas vão metabolizar mais aquele outro fármaco e vai ocorrer uma perda de efeito mais rápido. Tá? Então, uma perda do efeito farmacológico. A inibição é o contrário, né? Eu administro alguma droga,
E essa droga vai fazer com que essas enzimas aí do P450, elas fiquem mais inibidas, então vai diminuir o metabolismo de outras drogas. E aí vai ter um aumento do efeito farmacológico. É basicamente isso. Existe uma tabela, né, que depois eu vou estar disponibilizando aqui para vocês, para gravar quais são as drogas que geralmente fazem indução e inibição enzimática. No resumo vai ter isso mais bem descrito. Agora a gente vai falar da quarta etapa e última, que é a parte de eliminação. Quando a gente fala de eliminação, a gente está falando basicamente da capacidade de eliminar a droga do sangue, né? E isso pode ser feito através de 3 vias. A principal delas é a renal, como eu já tinha dito para vocês. Mas também o fígado ele tem uma ação importante e a bile também. O rim ele vai fazer isso através de 3 processos principais. Primeiro é de filtração glomerular, o segundo secreção tubular ativa e o terceiro é reabsorção tubular passiva. Já quando a gente fala do fígado, é importante a gente lembrar que o clearance hepático ele é determinado através do produto do fluxo sanguíneo hepático com a taxa de extração hepática. Que é isso? A taxa de extração hepática, algumas drogas, elas têm alta taxa de extração hepática e outras têm baixa taxa de extração hepática, tá? O que isso significa? As drogas de alta taxa de extração hepática, elas são influenciadas pelo fluxo sanguíneo hepático. Então, quanto maior o fluxo sanguíneo hepático, maior vai ser a taxa de extração hepática. Já as drogas de baixa taxa de extração hepática são aquelas que dependem do sistema enzimático para ocorrer a eliminação. Então, eu vou colocar aqui só um exemplo de drogas com baixa taxa de extração, é o diazepam, e de alta taxa de extração é a bupivacaína, por exemplo. Certo? Bom, a bile, ela vai fazer o efeito. Basicamente, a bile ela vai receber, né, o que foi metabolizado pelo fígado. Ela vai, essa bile vai estar eliminando esse fármaco no trato gastrointestinal. E muitas drogas ainda vão sofrer ação daquele sistema enterohepático. Desculpa, esqueci, mas ciclo enterohepático. Isso. Quem sofre ação bastante do ciclo enterohepático é a morfina. Um exemplo, tá bom? E aqui, na eliminação, o mais importante é a gente lembrar de 2 conceitos também. Antes que eu esqueça, aqui do lado eu coloquei só as drogas, né? De baixa extração, média extração e alta extração hepática, que tem no resumo também, depois vocês vão estar dando uma olhada. Para terminar, a gente vai falar só 2 conceitos importantes, em que eu tinha muita dificuldade, inclusive, de entender, que é cinética de primeira ordem e cinética de ordem 0. Eu tinha muita dificuldade de entender isso e o que conseguiu me explicar melhor esse assunto foi o livro da SBA. Ela explica bem direitinho. Então, basicamente, cinética de primeira ordem é o que ocorre com a maioria dos fármacos. Vou colocar aqui, maioria dos fármacos. O que é isso? Basicamente, se eu aumento a dose daquele fármaco, vai ocorrer um aumento da taxa de eliminação, um aumento proporcional. Então, essa cinética de primeira ordem, ela também é conhecida como linear, certo? Porque eu aumento a dose, eu aumento a taxa de eliminação e faço com que a meia-vida de eliminação seja a mesma,
Não muda se eu aumentar a dose. Mas aqui, na cinética de ordem 0, se eu aumento a dose, o que ocorre? Ocorre saturação do sistema enzimático. Saturação do sistema enzimático. Então, não vai ocorrer um aumento proporcional da taxa de eliminação. A taxa de eliminação, ela não aumenta de maneira proporcional por conta da saturação do sistema enzimático, certo? E então, um exemplo de cinética de ordem 0 é o etanol. Então, quanto maior a dose, maior vai ser o tempo para você eliminar aquela droga e maior também vai ser o tempo de ação da droga no organismo, tá bom? Assim a gente termina a farmacocinética. Qualquer dúvida, vão deixando nos comentários.